Boa tarde, daqui Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, e hoje quero trazer aqui um tema que acho que é chave para compreender um pouco o trabalho que se faz em termos de psicoterapia somática e também trazer ao descoberto o que se chama de criança interior, ou o que é a criança interior dentro de nós. E nós estamos a falar isto de uma perspectiva de adultos, porque quando fazemos este trabalho de desocultação, descodificação, psicoterapia, nós estamos a fazer este trabalho num lugar de adultos. No entanto, muito se diz que deste lugar de adulto há uma parte dentro de nós que tem que ser trabalhada, que é chamada a criança interior. E realmente é isso que acontece, não é? Porque a criança interior, ao fim e ao cabo, representa uma espécie de um símbolo de uma autoimagem inconsciente que nós temos sobre a criança que nós fomos. É uma espécie de uma pessoa viva dentro de nós que nos leva a lugares de extrema importância dentro do nosso psiquismo. No fundo, a criança interior, o que é que representa? A criança interior é a sensação de núcleo, da expressão livre, de espontaneidade, de alegria, de inocência, de animosidade, até um pouco relacionado também com a forma como nós nos sentimos com o nosso corpo, porque se olharmos as crianças, elas são muito livres nos seus movimentos, sabem como se colocarem, como se posicionarem e sentem uma relação corporal bastante unificada, bastante coerente, e que ao longo do tempo esse nosso núcleo de expressão livre vai, de certa forma, sendo diminuído, vai sendo compactado no nosso corpo e no nosso psiquismo. É por isso que quando nós somos adultos, uma das fases importantes às vezes quando nós trabalhamos com certos sintomas é entrar em contacto com essa imagem interna de criança que eu fui, a chamada tal criança interior. E no fundo, quando nós estamos em contacto com essa criança interior, nós estamos em contacto com uma energia pura, talvez uma energia sexualizada, não no sentido do coito, não no sentido da manipulação, mas no sentido de sentir prazer em estar vivo, e esse núcleo está relacionado com essa criança interior que nós fomos e que nós sentimos. No mundo ideal, se não existisse trauma na infância, se existissem as condições ideais para esta flor crescer de uma forma natural, o futuro adulto não necessitaria de terapia. O futuro adulto estaria completamente adaptado à comunidade, empático, sensível, inteligente, corajoso, em que conseguia ser coerente com ele próprio e viveria a vida de uma forma bastante ampla e livre e amorosa também. É por isso que nós vemos muitos sintomas como adultos, porque estes sintomas são reflexo muitas das vezes de repressões emocionais que acontecem durante o nosso período de infância. E esta imagem de criança interior, ou este núcleo de expressão livre e espontânea, esta energia que existe, é uma energia que está amplamente aberta desde a nossa fase intrauterina até aos 7 anos de idade. E porquê que é durante esse período cronológico? Porque já está comprovado, cientificamente também, que durante esse período cronológico a criança está num estado de consciência amplificado. Isto é, ela ainda não desenvolveu ainda as estruturas cognitivas necessárias para poder estar a operar num universo mais linear, num universo mais utilitário, num universo muito mais materialista. É por isso que a criança não tem tanta noção dos limites e é necessário às vezes ensinar a criança a perceber esses limites, porque o seu cérebro está estruturado de uma forma que tudo é válido para ela, onde existe uma hipersensibilidade dos sentidos, onde existe uma criatividade pura, onde existe talvez até um contacto com outras dimensões superiores, com outro tipo de dimensões que muitas das vezes os adultos acabam por perder, derivado à civilização e derivado também ao condicionamento social
na qual é vítima. Por isso que quando esse nosso núcleo passa por certas situações na nossa infância onde não é permitido pelo meio ser criança, onde, vou dar aqui um exemplo, e isto é para perceber melhor, imaginamos que há uma família na qual essa criança nasce num ambiente familiar, onde a mãe está em luto recente pela perda do pai, por exemplo. Para a criança expressar esta sua espontaneidade e essa alegria poderá ser perigoso para ela. Porque se ela expressar esta alegria, se expressar esta espontaneidade, vai obrigar a mãe a olhar para o seu luto. E se a mãe não tiver o luto, ou não tiver a fazer o luto e não permitir-se trabalhar internamente este luto, ela é obrigada a sentir-se triste para estar adaptada à família. Isto é que se chama na linguagem psicossomática clínica de inversão psíquica. Pode acontecer outras situações, por exemplo, onde o toque e o contacto é algo natural de uma criança. A criança expressa a necessidade de dar abraços de uma forma bastante natural. Mas no meio onde é criado, o meio familiar, o meio social, os pais não terem esta facilidade de serem sensíveis ao toque, ou de certa forma não conseguirem fazer isso, ou em casos mais extremos, as crianças viverem abuso sexual, o toque, que é uma coisa, que é uma necessidade livre e espontânea, acaba por ser perigoso para a criança. Então ela é obrigada a reprimir também essa parte, e todo o conteúdo que a criança é obrigada a reprimir por não ser autorizado no seu meio, acaba por se acumular no que se chama a sombra emocional. A sombra emocional, no fundo, é a combinação de todo material, todas expressões, todas as emoções que não são permitidas nem autorizadas na família. Ou seja, é todo tipo de expressões que a criança necessita de vir, mas que naquele meio é inaceitável ou é censurável. Então, quando a criança não se permite expressar livremente, mesmo que sejam situações traumáticas, em expressar a sua dor traumática, nós desenvolvemos aquilo que se chama a sombra emocional. E a sombra emocional é o resumo de todo o material reprimido durante a infância. Que depois, claro que quando somos adultos, todo esse material reprimido se transforma e se converte em sintomas. Podem ser sintomas até físicos, como por exemplo, tensão constante nos ombros, pode implicar que a criança interior foi programada a suportar muitas obrigações e muitos deveres, talvez com pais exigentes. Por exemplo, podem ser sintomas também emocionais, uma tristeza constante, podem ser até sintomas sexuais e, sobretudo, sintomas relacionais. Ou seja, quando há sintomas no adulto, significa que a criança interior, de uma forma ou de outra, foi obrigada a reprimir partes dentro dela própria para ela se poder adaptar ao seu meio. É por isso que a psicoterapia é um mal necessário, por assim dizer, porque a psicoterapia somática é necessário porque a criança interior vive em repressão emocional. E para aceder a esse lugar de sombra, para aceder a esse lugar, a esse conteúdo reprimido, por vezes é necessário criar condições, um contexto, um setting, para ajudar o adulto a olhar para essa parte dentro dela própria, para estar em paz com ela. Só que há aqui um risco muito grande, porque quando nós fazemos o trabalho com a criança interior, há um risco muito grande do adulto colocar a criança como lugar de vítima, porque ninguém gosta de ver sofrimento nas crianças. E por vezes as crianças são desvalorizadas, são oprimidas por serem coitadinhas, como serem uma espécie de seres inocentes, que não tiveram capacidade, e o adulto por vezes olha essa criança interior como sendo impotente, como sendo incapaz, ou como sendo alguém inexistente. E isto é um perigo muito grande ao fazer o trabalho da criança interior, porque o primeiro passo é retirar essa criança interior do lugar de vítima, para ela poder olhar e ver os pais tal como eles são, não como vilão, não como salvador e não como vítima, mas olhar aos pais num contexto mais realista. Através dos olhos da criança interior, ela poder olhar para eles sem se deixar aplacar por essa sensação de vítima. É por isso que quando fazemos este trabalho de criança interior,
o primeiro passo que é importante fazer com essa nossa parte é a chamada reparentalização. E o que é reparentalização? É sermos pai e mãe dessa criança ao mesmo tempo. E como é que isto faz? Ou seja, ao sermos mãe dessa nossa criança interior, nós estamos a lhe devolver a nossa capacidade de sentir empatia, sensibilidade e afeto por essa criança interior. E ao ser pai, nós estamos a devolver à criança a oportunidade de ela conseguir desafiar-se ela própria, a criar objetivos e a superar os seus medos, para ir mais além. E quando há a combinação destas duas partes nossas para ajudar a criança interior, ela aí já se pode sentir livre e passo a passo ela já consegue aceder a esse conteúdo reprimido, a esse conteúdo oprimido e conseguir libertar o trauma que ficou gravado dentro do seu psiquismo e, em sua última análise, gravado nas nossas fáscias, no nosso corpo e nas nossas emoções. Porque quando há trauma na criança interior derivado de situações certamente traumáticas, já dentro do útero da mãe até aos 7 anos de idade, ou pode ser relacionado também com estilos parentais, que pode levar ao trauma da criança interior, um estilo sobreprotetor, um estilo negligente, ou um estilo permissivo, também pode levar a essa opressão da criança interior, ou até mesmo crenças que existem na família relativamente ao fato de ser criança, ou crenças relativamente ao fato de ser menino, quase como ser menino não é aceitável, ou ser menina não é aceitável, ou seja, assumir a sua própria identidade sexual por vezes pode ser também perigoso no seu meio. É por isso que todas estas situações de crenças, estilos parentais e traumas são fontes que oprimem este nosso centro de expressão livre, na qual é tudo traduzido numa só imagem interna que se chama de criança interior. É por isso que quando há sintomas, muito certamente essa criança interior não foi vista. E o primeiro passo é reconectar-nos com essa imagem de uma forma simbólica, e para isso que serve a psicoterapia, porque aqui nós temos ferramentas para olhar para essa criança interior de uma forma livre, de uma forma espontânea, de uma forma educativa, e por vezes facilita ter alguém que nos ajude neste processo, porque só é assim, porque através da relação com o outro é que por vezes a criança interior se manifesta, não de uma forma solitária. Porque quando queremos ir à sombra é importante existir um outro para nos ver. E é assim que a criança interior pode ser vista também. E isto também não só em termos psíquicos, mas também em termos do sistema nervoso central. Porque quando nós estamos neste lugar de trabalhar com a criança interior, há um conjunto de fibras nervosas, há uma programação neurobiológica ativada através do nervo vago ventral, que faz com que certos órgãos e certos canais energéticos se abrem e que libertem vitalidade pelo fato de sermos conectados com este arquétipo da criança interior. Isto é, há muitos benefícios para fazer psicoterapia somática e uma delas é permitir aceder a essa sombra emocional, conteúdo reprimido através dos sintomas, que por sua vez nos vai libertar essa expressão criativa livre, porque com as consultas, com o trabalho que tem sido feito, cada vez mais reparo que quando a pessoa se permite fazer este processo de autocura, ela começa a sentir-se que o mundo é cada vez mais amplificado, em que ao mesmo tempo ela vai adquirindo mais sensibilidade com ela própria, através do acesso da sua intuição e do seu instinto, mas ao mesmo tempo também começa a sentir uma vontade de viver mais, de explorar, de experimentar novas coisas. E isto faz parte do lado dourado da criança interior. Por isso que é muito importante nós resgatarmos este símbolo interno, resgatarmos esta nossa imagem interna, e irmos um pouco mais além. É por isso que muitas vezes quando digo em consulta, talvez, este sintoma pode estar relacionado com a criança interior. Muita gente pergunta, mas o que é isto de criança interior? É por isso que foi importante eu trazer este vídeo para esclarecer as mentes que procuram compreender por vezes estes conceitos que por sua vez podem ser um pouco abstratas, mas que na sua suma são conceitos muito valiosos para o trabalho que está a ser feito. Agradeço por este momento. Se quiserem partilhar a vossa experiência com a criança interior, não só que o trabalho foi aqui feito, mas de outras experiências, sejam livres em comentar.
digam o que é que pensam sobre este conceito e espero encontrarmos num novo vídeo. Obrigado por este momento e até já.